Tu falaste em infecção. Nesse processo infeccioso que a cidade vive dentro da sua administração pública, quais tu acha que são as principais bactérias que tem aqui? Tu poderia dizer isso aqui é partido este, agente político este, ou tu acha que é um somatório? Qual que é a tua opinião? Eu vejo o seguinte, que eu tenho o seguinte conceito, esse processo infeccioso ele não começa no mandato, ele começa ainda num processo para se ganhar a eleição. E aí o elenco que se ganha a eleição em 3 campos de batalha. A eleição é uma guerra, você ganha a eleição no campo financeiro, no campo da política e no campo do povo. No campo de batalha do dinheiro, evidentemente que a arma é o dinheiro. No campo de batalha da política, e aí vamos lá, aí é o processo infeccioso que eu acho horrível. No campo da política, quais são as armas? Partidos, conchavos, alianças, trocas de favores. E essa que é a maior causa lá na frente, porque você não pode desalugar um prédio porque ele pertence a alguém que te ajudou na eleição. Você não pode cortar X cargo comissionado, você não pode tirar tal secretaria, excluir essa secretaria e agregar esse serviço a outra secretaria, porque você precisa deixar aquele cargo, aquele secretário, porque é de um partido que te ajudou, né? Então, para mim, o pior processo infeccioso, o pior dessa infecção, nos termos que nós estamos falando aqui, é exatamente esse. E isso é que amarra a máquina, isso é que não deixa o serviço chegar, isso é que não deixa o gestor fazer, porque inclusive isso que eu estou falando aqui não é novidade. O Castelo falou em subprefeitura, o Tadeu falou, o Edivaldo falou, e não faz por quê? É porque não quis? Não, é porque chegou lá amarrado, pelo processo anterior. Tu destacaste aí um tripé de apoio político, financeiro e o povo. Duas coisas, o Geisael, ao que me parece, não tem grupo financeiro dando suporte, não tem ainda um grupo político, talvez eu esteja errado, mas tu falaste que ainda está procurando um partido político. Sim. E até o momento está pontuando em torno de 2% a 4% nas pesquisas, está oscilando nesses resultados, que são bons resultados, diga-se de passagem. Mas o Geisael chegando sem apoio financeiro, sem grupo político, às vésperas da eleição, apenas com essa pontuação de 2% a 4%, o Geisael é candidato a prefeito de São Luís? Iglesias, eu não tenho essa vaidade. Eu não tenho a vaidade de ser candidato. Eu acho que eu posso dar uma contribuição para o processo mesmo sem ser candidato. Como? Levando a informação para as pessoas e levando uma discussão de um novo modelo, de uma nova forma de caminhar a política e de forma que as pessoas possam escolher um bom representante. Então, em primeiro lugar, essa vaidade, essa força de dizer eu sou candidato de qualquer jeito, eu não tenho. Não tem. Mas eu sei que a gente precisa, mesmo que eu não seja uma pessoa de origem rica, eu sou de origem pobre, eu não tenho patrimônio, eu não tenho dinheiro, mas precisa o mínimo para você caminhar. Por exemplo, eu não tenho como caminhar nos bairros sem colocar combustível no meu carro. Eu coloco combustível no meu carro do meu dinheiro, do salário que eu recebo, do serviço que eu faço. Na política, eu preciso o mínimo dela, como por exemplo, eu não brigo com ninguém, Iglesias. Eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, até com os chamados adversários políticos, porque eu sei diferenciar o que é a diferença de ideias, de ideologia, do que é a diferença pessoal. E eu não vou entrar em brigas pessoais com ninguém. Então, da política que eu preciso, um partido que não precisa ter tempo de televisão, que não precisa ter dinheiro de fundo partidário. Vai levar para a rede social? Como? Vai levar para a rede social sim, se tiver o partido? Exatamente, eu acho que é isso. A gente faz a campanha na hora certa, na rede social, com o celular na mão, e eu não tenho medo e nem preguiça de fazer isso. A gente percebe no teu discurso, Geisael, uma semelhança muito grande com esse movimento que culminou com a eleição do Jair Bolsonaro. É um case. Ele te inspira? Não me inspira. Apesar de ser algo parecido, mas não me inspira. Eu acho que é o momento que essas ferramentas elas estão à disposição e que te permitem quebrar alguns paradigmas, alguns padrões, inclusive no exercício da profissão, como eu citei minutos atrás. Então, se essas ferramentas estão aí, elas estão à tua disposição, beleza, você faz. Mas eu em nenhum momento, por exemplo, eu me comparo com o Jair Bolsonaro. Primeiro, que o presidente, ele disse desde o começo que ele não entendia de economia, não entendia de gestão, não sabia o que ia fazer e tudo. O Geisael entende? Eu entendo, é diferente. O que eu estou dizendo que eu vou fazer é porque eu sou formado em gestão empreendedora. Eu tenho 3 formações profissionais. Eu sou formado em rádio e TV, sou formado em gestão empreendedora e sou formado em comunicação social. Então, eu estou falando de algo que é possível fazer e de que eu sei como fazer. Porque diferente de um técnico de futebol que não sabe jogar futebol e não entende futebol, que é o Jair Messias Bolsonaro, eu posso até não saber jogar futebol, mas eu sei ser o técnico do time. Te preocupa, por exemplo, ele ter feito toda uma construção
uma campanha, de um personagem, em cima dessa coisa da não negociação com os partidos políticos, e ao final de toda essa construção, num momento tão importante quanto este da reforma da Previdência, ele não ter conseguido fazer a articulação política necessária e ter sido, na verdade, a vitória da primeira votação, da primeira fase de votação da reforma dentro da Câmara, um triunfo pessoal do presidente Rodrigo Maia. Isso, de alguma forma, te faz pensar sobre o tipo de discurso que tu estás construindo para logo depois, se eleito, não decepcionar quem acreditou nesse discurso que tu estás levantando? Aí vamos voltar um pouquinho aqui nos 3 campos de batalha, né? Que eu falei da questão financeira, que eu não tenho, mas na questão política, que eu preciso concluir o raciocínio anterior. Era exatamente disso que eu ia tratar. Você precisa ter inteligência para caminhar no campo político. Já que eu não tenho grupo, já que eu não tenho cargos para negociar com ninguém, já que eu não vou querer negociar cargos lá na frente também com ninguém e querer ocupar o que precisa ser ocupado com pessoas eminentemente técnicas, ainda que políticos e de minha confiança, se assim eu for prefeito, mas é preciso caminhar com inteligência, porque não existe outro caminho. Eu não prego a política como, por exemplo, se pregou falsamente na campanha do Bolsonaro. Nós contra todos, eu contra todos eles. Não, é da política que você tira todas as soluções. Não existe solução fora da política, então você precisa caminhar com inteligência dentro. Eu não rechaço a política, apesar de não fazer parte da política ainda dessa forma, não ser esse político de mano, mas eu não rechaço. Eu acho que o caminho está nela, está nos partidos. Isso é bom para a democracia, isso é bom para o desenvolvimento do município, do país, e você não pode brigar com todo mundo na política. Ao contrário, você tem sim que fazer, porque quando a gente fala de acordos e de alianças, existem 2 formas de fazer. A forma moral e a forma imoral, a forma republicana e a forma não republicana. Então, se você caminhar de forma moral e republicana, é possível você trabalhar acordos e alianças que te permitam ter uma governabilidade. Aí, só para encerrar no campo do povo, como eu falei, qual é a arma do campo de batalha do povo? É o cidadão. Então, e o cidadão, ele consegue suplantar os outros 2 num processo eleitoral. Porque o povo é um grande elefante forte amarrado num tronquinho. Não sabe a força que tem. É só mexer a patinha que arranca o tronquinho. Realmente, o povo tem grande força. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vive uma conjuntura política que, infelizmente, ainda em São Luís, no Maranhão, há uma tendência de lançamento sempre de candidatos com aquele pedigree familiar. Te assusta a possibilidade de, por exemplo, eventualmente numa disputa por ter tido uma vinculação dentro do grupo desse campo político do governador Flávio Dino, como o Edinaldo teve em 2012, de te considerar um candidato que não é para valer, uma candidatura que eles usam uma expressão de laranja? Tu acha que isso seria possível com o que tu está construindo? Eu não me importo, porque a resposta para isso é a ação. Não é discussão, não é dizer eu não sou, é mostrar que não mostrar os resultados. É mostrar que não é. Então, dentro desse campo onde você tem... Iglesio, o que é a política hoje, Iglesio? Virou uma salinha fechada, onde o Geisael vai lá e bate na porta e os políticos estão lá dentro, com a porta trancada pelo lado de dentro. Aí Geisael bate. Toque, toque. Quem é? É o Geisael. Ih, é doido. Quem é Geisael na fila do pão? O Geisael quer entrar e fechar a porta ou deixar a porta aberta, escancarar? Não, porque na verdade essa porta ela fica fechada de 2 em 2 anos, é natural. Agora tem alguém que tem a chave dessa porta pelo lado de fora, é o povo. Então o povo abre e bota quem quer, porque às vezes chega o outro lá e bate na porta, toque, toque, toque. Aí diz, quem é? Sou eu, papai. Abre a porta para esse menino. E é assim que tem sido. É por isso que a política, ela tem sido feita de nomes... Pode ver, fulano de tal dos Anzóis, Júnior, fulano de tal dos Anzóis, Neto, fulano de tal dos Anzóis, filho. Por quê? Porque é o papai e a mamãe que já foi, que é político de carreira, que fez disso profissão e abre a porta para o menino entrar. E por que o Geisael não pode ser? Por que alguém pergunta quem é o Geisael na fila do pão? Não, eu sou um cidadão que, apesar de origem pobre, eu posso entrar nessa sala assim, se o povo quiser. Assim como você entrou, por exemplo, sem ter exatamente o histórico que eu acabei de citar aqui. Então o povo, quando quer, ele abre, coloca o Iglesio, ele coloca o Geisael, coloca o seu José, coloca a Dona Maria, coloca quem quiser lá dentro. Por isso que eu disse que o povo é um elefante peado num tronquinho. Às vezes não sabe a força que tem. Verdade. Algum desses candidatos, esses pré-candidatos, te assusta na eleição? Nenhum. Qual deles tu acha que é o mais forte hoje? Não, se a gente for considerar em termos de intenção de voto, o mais forte hoje é o Braide. Mas era ele que eu queria pegar no segundo turno.
Certo. No caso de um debate como aquele que teve, a gente lembra, que teve aqui na TV Guará, que foi o início do crescimento do Braide e a tragédia do candidato Wellington do Custo naquela época. O Geisael acha que descola dos outros no debate? Olha, seria muito pretensioso da minha parte, até porque é uma coisa que eu nunca enfrentei. Mas quero dizer que eu não tenho medo de enfrentar, não. E digo bem aqui pro Braide, quem derrubar o copo primeiro ganha. Se tivesse que chamar, além do Braide, mais um nome para o debate, quem seria? Não, eu não corro de nenhum, não. Não escolhe adversário? Não. Se eu tivesse que escolher, eu escolhia ele. Maravilha. Mas eu não corro de nenhum. Geisael, eu quero te agradecer pela presença aqui conosco. Excelente tua participação. Fica aqui este espaço aberto para sempre que quiseres e puderes retornar para a gente continuar essa conversa. E vamos esperar o desempenho do Geisael em 2020. Te desejo boa sorte. Tomara que dê certo. E eu digo sempre o seguinte: ser forte, permanecer humilde, mas sonhar alto. É isso aí. Um grande abraço e até a semana que vem.